E o Conselho de Orientação promete uma varredura nas faturas dos cartões de crédito dos 3 últimos presidentes do Corinthians. Atacante Yuri Alberto evoluiu mais um pouco na sua recuperação, mas ainda segue sem prazo para retorno. E o Corinthians encerra hoje as preparações para o segundo semestre do futebol brasileiro. Lembrando que amanhã já tem compromisso contra o Bragantino na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre preparação. O Corinthians encerra hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Bragantino na Neoquímica Arena, a volta aos jogos, calendário do segundo semestre do futebol brasileiro. O último jogo oficial do Corinthians aconteceu dia 12 de junho contra o Grêmio na Arena do Grêmio, empate por 1-1, e desde aquele jogo os atletas entraram de folga, descansos, e retornaram no dia 28 de junho, e foi ali que iniciou a intertemporada do Corinthians. Corinthians tendo tempo para descansos e tempo para trabalhos. E justamente hoje encerra a intertemporada. O Corinthians finaliza a intertemporada porque a partir de agora é segundo semestre do calendário do futebol brasileiro. Jogos, um na sequência do outro. Corinthians tem compromissos tanto pelo Brasileirão, amanhã já é Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, e também Corinthians tem Copa do Brasil, teremos as oitavas de final contra o nosso arquirrival, o Palmeiras. Então, a partir de agora não terá mais todo esse tempo que o Corinthians teve para trabalhos. Hoje, os trabalhos serão encerrados e a partir de amanhã, o Corinthians volta em campo e nós poderemos acompanhar como que a equipe vai se comportar, como que o Corinthians vai, no caso, vai se apresentar depois de todo esse período que teve descansos e trabalhos. Absolutamente que nós ficamos na torcida para que evoluções tenham acontecido e o Corinthians faça um grande jogo. A minha opinião quanto ao Corinthians estar encerrando hoje os trabalhos da intertemporada é a seguinte. Bom, primeiramente, volto a repetir a vocês o que eu venho falando já há alguns dias. Eu gostaria que os trabalhos tivessem sido mais intensos. Por exemplo, trabalhos em 2 períodos. Não todos os dias, mas pelo menos 2 na semana. Por exemplo, trabalhos físicos de manhã e trabalhos táticos à tarde. Não aconteceu. Também eu gostaria que tivessem acontecido pelo menos 2 jogos treinos. Eu acho que é importante. Também não aconteceu. O planejamento foi esse, os trabalhos só aconteceram no CT. Mesmo não tendo acontecido dessa forma, eu confio que o Dorival conseguiu trabalhar e melhorar a equipe. Eu estou confiante que o Corinthians vai voltar bem. Eu acredito no trabalho do Dorival e, claro, torço muito para que o Corinthians volte bem. Lembrando que amanhã é jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão. Mas a partir de agora o calendário vai se intensificar, então essa intertemporada vai servir para esse segundo semestre. Claro que ainda teremos algumas datas FIFA e tudo mais, só que nesse período foram 30 dias aproveitando descansos e também trabalhos. Uma sequência assim, até o final da temporada, não vai acontecer. Então, vamos torcer para que tudo tenha dado certo e para que o Corinthians entre em campo amanhã e faça um grande jogo, um jogo convincente contra o Bragantino, porque os 3 pontos serão importantíssimos. E agora vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto, que evoluiu mais um pouco na sua recuperação, mas ele ainda segue fora e o Corinthians ainda nem fala em data para o retorno do jogador. Yuri Alberto está machucado desde o final do mês de maio. Ele acabou sofrendo uma lesão na vértebra,
uma fratura, e é uma lesão complicada, é uma lesão delicada que exige-se bastante cautela nesse processo de recuperação. Mas o Yuri já está evoluindo, já está adiantado até nessa recuperação. Fala-se que ele está 40% adiantado no período da recuperação. E o jogador nos últimos dias, nos últimos trabalhos, vinha evoluindo, vem aliás evoluindo. Primeiro foi a transição do departamento médico para campo, aquecimento com fisioterapeutas, e ele já está aquecendo com o grupo, já está aquecendo com os jogadores. Teve mais um avanço. Por exemplo, ele participa de roda de bobinhos. Quando os treinamentos vão para a parte tática, tudo, onde os jogadores acabam tendo embates, aí ele acaba saindo. Só que ele já teve mais um passo de evolução. Aquecimento com os médicos, fisioterapeutas, agora aquecimento com os companheiros. Não vai estar à disposição do Dorival para o jogo de amanhã, o que é uma pena, mas é um Yuri que segue avançando. Eu acredito que o plano principal é preparar o Yuri para os jogos decisivos da Copa do Brasil. Claro, se voltar antes será muito melhor, mas eu acredito que esse possa ser o planejamento principal. A minha opinião, quanto ao Yuri Alberto já ter evoluído mais um pouco na recuperação da sua lesão, é a seguinte. Bom, primeiramente, quando o Corinthians voltou no dia 28, aí poucos dias depois o Yuri já apareceu em campo, trabalhando com os médicos. Eu particularmente fiquei na confiança que ele poderia até estar à disposição do Dorival para o jogo de amanhã. Não vai acontecer. O Corinthians, departamento médico, leva toda essa questão do Yuri com cautela e tem que levar mesmo, não dá para atropelar processos. Como eu disse, fala-se que o Yuri está até adiantado nessa sua recuperação, mas ainda não tem previsão para retorno. É o que eu falei para vocês, volto a dizer. Eu acho que o plano principal são os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu particularmente torço muito para que o Yuri retorne o quanto antes possível. Nem preciso ficar detalhando aqui para vocês a importância que o Yuri tem. Completou 3 anos de Corinthians há alguns dias atrás. Quer continuar fazendo história no clube. Então é um jogador que está sendo um diferencial nessa temporada, o artilheiro. E vamos ficar na torcida para que ele volte o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre providências que o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, promete tomar. Vai analisar as faturas dos cartões de créditos dos 3 últimos presidentes que passaram pelo clube. Pelo menos é isso que se promete, eu vou contar tudo certinho a vocês. Nos últimos dias, acabou viralizando toda aquela questão dos gastos do ex-presidente André Sanches no cartão corporativo do clube. Gastos acima de R$ 9.400, uso pessoal, hospedagens, hotéis, jantares. Usou em benefício próprio. Isso aconteceu em 2020 e só agora veio à tona após vazamentos das faturas nas redes sociais. Além desses 9 mil, também tem mais quase 7 mil reais que foi divulgado pelo GE, que ainda está sendo investigado dentro do clube se realmente os gastos foram do André Sanches. Ele prometeu ressarcir o clube, prometeu que vai pagar com juros e correção. Os Gaviões da Fiel já emitiram uma nota de protesto cobrando providências dos órgãos fiscalizadores do clube, dos órgãos competentes, e já temos uma evolução. Segundo informações, segunda-feira, dia 14, essas questões das faturas dos cartões entrará em pauta na reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação. O que se fala é que será aberta uma investigação das faturas dos 3 últimos presidentes, André Sanches, o Duílio e o Augusto Melo.
E aí, no caso, será feito um pente fino para verificar se não tem mais gastos irregulares, se não tem mais irregularidades nesses gastos cartões. Lembrando que também entrará em pauta até uma possível expulsão do Andrés. Só que destacando, o Cori não tem esse poder de expulsar ninguém, cabe orientar. E um destaque também, o André Santos ele poderá participar da reunião, porque ele também é membro do Cori e membro do Conselho de Orientação. Então vamos aguardar os próximos passos dessa possível investigação das faturas dos cartões de crédito, do cartão corporativo do Corinthians, dos 3 últimos presidentes. Minha opinião quanto a essa possibilidade de se puxar os extratos, as faturas dos cartões de crédito, no caso o cartão corporativo dos 3 últimos presidentes, é a seguinte. Bom, primeiramente, eu já falei para vocês que ao meu ponto de vista tinha que puxar desde quando esse cartão existe, mas sinceramente eu nem imagino desde quando esse cartão ele é utilizado. Mas vamos lá. É possível, pelo menos eu consigo pensar que isso pode ser uma das maiores bombas que podem surgir na história do clube. Porque uma das coisas que nós, torcedores, temos em relação a dúvidas é sobre o uso do dinheiro do clube. Será que Será que o uso é feito de forma correta? Será que realmente as coisas são feitas da maneira correta? Quando surgiu essa do Andrés ter gasto esses 9.400 e pouco em férias, Réveillon, gastos com hotel, jantares e tudo mais, isso absolutamente que já caiu como uma grande bomba. Tem a outra questão de Fernando de Noronha, que estão puxando para ver se realmente é ele, quase 7 mil reais. Mas quando eu falo para vocês que é uma das maiores bombas da história do Corinthians que pode surgir, vai o que eu falei para vocês da dúvida que nós temos se o dinheiro é usado. Vocês já pararam para imaginar o que pode aparecer nessas faturas? O que pode surgir? Os gastos que podem surgir em relação a essas faturas? Capitão, mas também pode não ter nada. Sim, exatamente. Também pode não ter. Eu torço para que não tenha. Mas, sinceramente, eu acho que pode surgir muita coisa aí. Tomara que realmente faça essa investigação. Detalhe, as coisas passaram a progredir depois que os Gaviões emitiram a nota. É sempre assim que as coisas acontecem. Para mim, volto a dizer, teria que puxar de todos os presidentes. Tem que fazer mesmo essa varredura. Porque quando acontece um fato igual aconteceu desses 9.400 e pouco, ainda com o Andrés dizendo que confundiu os cartões e tudo mais, bem, ele pode ter confundido mesmo. Mas se ele confundiu, não vai aparecer mais nenhum gasto. Ou será que de repente se aparecer outra coisa também foi confusão? Então tem que puxar mesmo, tem que fazer essa investigação. É o correto e volto a falar a vocês. Pode ser uma das maiores bombas da história do clube. Uma das maiores bombas da história do clube pode estar prestes a explodir. Se realmente encontrar mais coisas lá, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que tem. Tomara que eu esteja errado. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do encerramento da preparação hoje? Será que o Corinthians vai conseguir apresentar um bom futebol nesse segundo semestre? E quanto ao Yuri Alberto? O que vocês acham? Quando vocês acham que o Yuri estará 100% recuperado à disposição do Dorival Júnior? E quanto essa possível investigação, esse possível pente fino, digamos assim, em todas as faturas dos cartões dos 3 últimos presidentes? O que vocês acham que poderá surgir daí? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!